Olá, boa tarde a você que está no Brasil, boa noite para você que nos assiste em Portugal, na Galícia, Angola, Moçambique. Boa noite a toda a lusofonia. Esse é o programa Luso Brasil Fonia, no ambiente da Cotter TV, um programa que é retransmitido pelos canais parceiros, que são eles o próprio Facebook da Cotter, a Favela Não Se Cala, Rádio Navarro e o canal Depois Eu Conta. Hoje nós estamos aqui com o propósito de conversar a respeito dos 100 anos, esse centenário de nascimento do grande escritor José Saramago, com a Gabriela Silva. Eu vou trazer a Gabriela depois dessa vinheta que eu improvisei hoje, que é um top de 5 livros. Então, vamos lá. Opa! Epa! Pronto! Com vocês, Gabriela Silva. Boa tarde, Gabriela. Que vou aparecer de trás de um livro do Saramago. Qual é esse aí? Esse é Os Poemas Possíveis. Poemas. Você pode ler um Poemas. deles para nós depois? Claro, já está marcadinha a página aqui. Eu não conheço os poemas do Saramago. Olha. Não conheço. Conheço os contos, que são poucos também, né? E os romances e tal. Sou apaixonado também. Amo Objeto Quase. Amo. Especialmente aquele último poema da descoberta da sexualidade do menino da lagoa, da rã que salta. Muito poético, né? Eu amo o Conto da Cadeira, não é? Que é da Salazar. Sim, maravilhoso. Bom, antes de você comentar essas leituras, né, esse encantamento seu, que muito provavelmente vai relembrar quem é apaixonado por Saramago e também despertar essa paixão, né, em quem ainda está assim, será que eu leio, será que eu não leio e tal? E eu gostaria, Gabriela, perdão, que você falasse um pouco de você, né? Um pouco da menina, adolescente, que vai descobrir aí, vai ser impactada pelas, eu chamo de tecnologias da palavra. E como você chega à literatura e como o Saramago entra na sua vida? Bom, primeiro, Baltazar, muito obrigada pelo convite. O intermédio foi da Cíntia, não é? Minha querida amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo sobre Saramago. Bom, eu sou a filha caçula de somos 3 irmãs. As irmãs são bem mais velhas do que eu. Eu fui uma criança muito solitária, muito. E então eu me apeguei muito aos livros. Eu aprendi a ler muito cedo para poder ter alcance aos livros da biblioteca da minha mãe, assim, uma estante de ébano preto, assim, enorme na sala. Hoje ela não é tão grande, mas para mim, pequena, ela era imensa. E tinha enciclopédias, tinha os livros da série Bom Livro, da Ática. Editora Ática. Isso, e a minha paixão, assim, que me fascinava a capa, era justamente o do Dom Casmurro, que era lateral, assim, o perfil do Bento Santiago, muito triste, e eu olhava aqueles livros e eu pedi para a mãe me ensinar a ler. Então, eu entrei na escola já sabendo ler. Isso com 7 anos, então? Com 7 anos. Com 7 anos. E eu tinha 5 quando eu aprendi a ler. E dos 7 aos 9, foram 2 anos de leitura, eu li Dom Casmurro. Né? Ali, e você conseguiu seguir com alguma sanidade, porque está aqui hoje não muito, flexionando o pensamento. E daí foi, assim, aí depois eu li, eu tenho uma irmã que é engenheira, mas ela é apaixonada por literatura e ela sempre gostou muito de Moacir Scliar, Milan Kundera e Agatha Christie. Então eu li tudo da Agatha Christie, ela tem toda a coleção, então eram os meus verões ler Agatha Christie. E depois eu fui ler literatura para crianças, eu já era adulta.
Eu nunca li literatura para criança. Assim. Hoje eu dou aula disso, mas eu não li, assim. Eu tinha uma... Aí a minha mãe me deu uma série que era de contos de fadas e ilustrados, assim, era tudo misturado, Irmãos Grimm, tudo junto, assim. E foram meus livros da infância, de criança, assim. Eu tenho... Olha que engraçado. Eu tenho 2 livros da infância e os 2 são... um é com cavalos e outro é com burros. Livros que você leu na infância, Eu é isso? li, O que eu li primeiro foi o Centauro no Jardim, do Moacir Scliar. Moacir Scliar. E depois eu li um livro do Herberto Salles chamado O Burrinho que Queria Ser Gente, que eu tenho até hoje, todo já capa caindo. Mastigado, totalmente mastigado. Mas que é uma história que eu amo e que eu não esqueço ela nunca. Aquele livro é muito... E a minha mãe tinha, tem ainda, né, do tempo da adolescência dela, uma biografia do Monteiro Lobato, em que o Monteiro Lobato visitava o sítio do Pica-Pau Amarelo e convivia com... E eu amava, não sei, eu li aquilo muitas vezes, porque eu adorava aquele livro. Eu me sentia... E aí depois foi indo, assim, aí foi Monteiro Lobato, aí foram os clássicos, Machado de Assis, eu li toda Aí você voltou para Dom Casmurro. Eu li toda a série do Bom Livro, eu li a Alencar, eu li a Moreninha do Azevedo, do Azevedo Macedo, eu li a Pata da Gazela do Alencar, eu li Senhora, eu li tudo isso entre os meus 9 e os meus 11 anos. Puxa vida, é incrível, incrível. Ah, eu li muito também nessa fase, mas assim, o máximo que eu acho que não. Menino do Dedo Verde, assim, foi algo da literatura universal que eu li lá atrás. Mas as pedradas mesmo eu só peguei depois do 17. Bom, você fez essa abordagem, não disse ainda como que Saramago vai chegar na sua história, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui para quem está nos acompanhando, inclusive gostaria de dar um salve. Temos aqui já um comentário. Isso. Boa tarde, Grazi. Isso. E dizer que... vou ler, então, né, a sua biografia, tá bom? De forma assim, mais sistemática, e depois a gente retoma a partir do ponto em que você vai ter esse impacto aí com o Saramago. Eu imagino que tenha sido. Vamos lá. A Gabriela Silva, natural de São Paulo, formada em letras, especializada em literatura brasileira em 2003 e formação de leitores em 2005. Ela é mestre em 2009 e doutora em 2003. Você é precoce e uma coisa vai ligada à outra sem parar, sem muitas pausas, né, Gabriela? Isso é bacana, hein? Então, é doutora em Teoria da Literatura pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem pós-doutorado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no Centro de Estudos Comparatistas. A pesquisa é sobre as novas identidades de escrita portuguesa, assunto que a Gabriela vai abordar aqui para a gente. Ela realizou pós-doutorado na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai em Missões, com o tema O Romance de Almeida Faria. Ela tem artigos e ensaios publicados em livros e revistas acadêmicas a respeito da literatura portuguesa e atualmente é professora visitante na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Você também tem 2 livros publicados, não é? Um pela Patois, livro de poesia, um pela Patois e outro pelo Reformatório. Não, pela Bestiário, sai esse ano. Bestiário, que sai esse ano. Isso. Então, aí, nós já temos vários caminhos para você nos dar de presente sua fala, Gabriela. Bom, vamos ao Saramago, então, chegar um pouquinho no Saramago. Bom, quando eu cursei a Faculdade de Letras, a minha primeira relação com Saramago foi uma relação muito dura. Muito dura. Eu tinha uma disciplina de literatura portuguesa 2, e nós lemos o Evangelho segundo Jesus Cristo. Não, Memorial do Convento, desculpa. Memorial do Convento. Foi o primeiro livro do Saramago que eu li e que eu odiei.
foi um ódio mortal, assim, eu não consegui... Porque era leitura obrigatória, tinha prazo, caía na Não, eu não prova, essas coisas? gostei. Eu não gostei. Eu não rolou empatia com o livro, sabe? Foi um ódio, assim. Que coisa chata, que livro chato, que personagem chato, que história chata. Era tudo chato para mim. Eu lia bufando, sabe? Virava uma página bufando. E aí depois eu fui ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, não é? Que já foi uma outra relação com a obra, mas o meu amor por Saramago, desmedido, não é, que hoje me faz ser uma pesquisadora. Quando se fala de Saramago aqui no Brasil, se lembra de Gabriela Silva, eu acho tão bacana, se emociona tanto, Baltazar. E foi com uma professora que não está mais viva, que foi minha grande mentora em literatura portuguesa, que foi a professora Maria Luísa Ritzel Remédios. Ela faleceu em 2012. Brasileira? Brasileira, uma grande estudiosa do romance português do século XX, uma grande mestra de muitos professores que estão aí nas federais pelo Brasil. Honrada aqui por você. Generosa ao extremo. E ela me disse: Gabriela, está na hora de tu te entregar. Eu disse: não quero. Te entrega para Saramago, permite Saramago. E eu fui. Então, pela mão dela, eu comecei a ler Saramago, assiduamente, a pensar Saramago, a falar sobre Saramago. A minha tese tem um capítulo sobre Saramago. Hoje, desde 2018 até agora, eu já dei mais de 20 palestras só sobre ensaio sobre a cegueira. Que maravilha. É artigo, vai ter livro, tem capítulo de livro. Estou com um dossiê sobre Saramago na revista Desassossego, vai ter outro dossiê em outra revista. Então, participo de congresso, sou chamada para falar sobre Saramago, e esse amor veio, então, a partir da Maria Luísa, que me apresentou também Virgílio Ferreira. E então, o Saramago, a obra que me convocou para Saramago mesmo, de vez, que não teve mais volta, foi Caim. Caim, foi, mostrar aqui. Caim, para mim, foi uma... Que dialoga pelo tema personagem bíblico, das narrativas bíblicas, ele dialoga lá um tanto com o Evangelho também, né? Mas é outra pegada. Mas o que ali, Baltazar, quase me estufa o coração, sabe? Uma coisa é o modo como ele vê Deus. Um ateu. Esse Deus não é um pai bonzinho, esse Deus é cruel, é sanguinário, não é? Não mede esforços, não sabe nada. Esse Deus, ele não poupa ninguém, nem o próprio filho, né? E eu gosto muito dessa visão de Saramago. Eu gosto de N, eu gosto de tudo, né? Mas hoje o meu olhar sobre Saramago é um olhar não só de uma estudiosa, mas de alguém que descobriu a potência de Saramago, né? E isso hoje é muito diferente para mim. Então não tem nada que eu leia do Saramago que eu não pense, então, é isso. E o Caim, quando ele coloca aquela criatura, não é? Que assim como o irmão fez as libações, os sacrifícios, orou, fez, né, consagrou a colheita, fez tudo direitinho. E o outro diz, não, o favorito é o Abel. O cara se emputeceu, foi lá e matou o irmão, não é? E a culpa não é do Caim, a culpa é do próprio Deus que incitou esse mal-estar, né? E eu adoro Gabriela, fazer um parênteses aqui, né? Alguém que estivesse nos ouvindo
e você ouvindo isso que você disse sobre Deus e a forma como Saramago constrói. Alguém poderia pensar, bom, então eu não vou ler Saramago porque Deus vai atrapalhar a minha crença, eu vou deixar de acreditar, eu vou ficar menos humano, eu vou ficar desumano porque Deus humaniza o homem, né? Um senso comum pensaria dessa forma. Essa não foi a reação que eu senti ao ler o livro e concordo plenamente com você. Você se tornou ateia depois? Ou esse poder superior a quem chamam aí de Deus se configurou melhor para você? Eu tenho duas visões que se complementam, não é? O Deus que Saramago critica, talvez seja um Deus que a gente não conhece, na verdade. Deus é uma questão abstrata, não é? Mas esse Deus saramaguiano é um Deus dogmático, é um Deus taxativo, é um Deus que impõe a sua vontade. E isso, para mim, está muito mais associado a como Saramago vê os homens. Perfeito. E como os homens se apropriam da vontade divina para designar suas próprias maldades. No fim das contas, Deus é uma invenção do homem. É uma invenção, exatamente, né? E como diz o próprio Nietzsche, né, a ideia de que Deus está morto, não é? Que Deus em si é uma entidade morta, né? Porque ele perde o seu valor primitivo, mas ele é sempre ressuscitado, né? Pelas religiões, por vozes políticas, por vozes econômicas, não é? Por situações de poder em que é preciso evocar Deus para manter a ordem. Justo. Então, esse Deus me incomoda. Esse Deus me incomoda mesmo. Saramago nunca me desvinculou da minha ideia de Deus. Na verdade, eu não sei que ideia eu tenho muito bem de Deus, assim, porque eu acredito, na verdade, no bem. Eu acredito que se a gente fizer o bem para o outro, de algum modo, em algum momento, sim, esse bem vai voltar para a gente. Né? Perfeito. Mas a ideia de Deus, assim, eu acho que quando a gente pede para Deus, a gente está, na verdade, pedindo para a gente mesmo. Para um ego bem grande. Exatamente. Então, quando, a própria palavra diz, né? Oração. São duas palavras juntas, aglutinadas. Orar, né? E ação. Então, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa meio autoajuda. Vai lá e faz, né? Acho que a oração tem muito isso, né? É o simples que funciona na vida cotidiana, né? Mas voltemos, então, para esse arco de leitura que você trazia, né? Falando de que a sua paixão, então, começou com Caim. Com Caim. E foi até difícil, me lembro do dia, era jornada de literatura portuguesa, essa foi especial de Saramago, e quando eu fui ler Caim, eu desabei. Eu fui ler o meu trabalho, eu emocionei tanto que foi difícil de ler. Porque eu me dei conta daquela crueldade ali, no momento em que eu fui apresentar. Então, a partir dali, eu não me desvinculei mais de Saramago. Tá certo. Eu estou lembrando aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo, tem aquela cena dos 40 dias de Jesus e tal. E aí, no livro, Saramago cria a cena em que ele vai para o mar, para o rio, para o mar da Galileia, eu acho, né? Uhum. E aí tem um nevoeiro que cobre tudo, e tem aquele diálogo dentro do nevoeiro, que aí aparece finalmente o anjo, que é o diabo, e a voz de Deus, e Jesus ali, né? E tem uma passagem que ele é mostrado, ele quer saber por que ele tem que fazer o sacrifício, e só se disser para ele que ele aceita ou não. Beleza. Aí Deus mostra para ele o que vai acontecer no futuro. E o que vai acontecer no futuro é o que a gente sabe da história. E aí e ele faz assim, não sei quantas páginas, né, de nomes, uma lista gigantesca de mártires e de pessoas que morreram e foram assassinadas. E aí ele fala como: cortado a cabeça, amputado, espetado, empalado, né? E aí é horrível aquilo, e é difícil de digerir, mas assim, quem conhece um pouco da história, né? Já no Caim, ele faz um artifício de linguagem que eu acho bastante interessante, talvez você pudesse comentar, aquela coisa da viagem no tempo. Né? Eu adoro. Né? É muito legal aquilo. Eu não peguei o Caim aqui, eu peguei vários, não peguei o Caim.
Mas o que ele faz, não é? O que ele castiga o Caim, não é? O Caim vai ser errante não em relação ao espaço, mas ao tempo. E o Caim vai presenciar todas as situações mais traumáticas da Bíblia, né, do Antigo Testamento. A Sodoma e Gomorra, a Arca, não é? A começar pelo próprio crime, né? Pelo próprio crime cometido, ele é o protagonista do próprio crime. E ele vai, essa ideia de ir e vir no tempo tem muito a ver com essa onipresença divina, né? Na verdade, o que o Deus concede para ele é talvez justamente a ideia de que ele jamais vai ter o poder de estar sobre tudo, como Deus, como o próprio, né, o castigador, mas que ele vai poder oscilar na história. E esse oscilar na história está associado também com a incapacidade de reter o tempo, né? De ser permanente, de ser eterno. É uma coisa que eu gosto muito. A consciência da impermanência talvez seja o castigo, é isso que você está dizendo, mais ou menos. Eu acho. Porque ele não pode se fixar em nada, não é? Ele não pode, no momento em que ele vai se fixar, ele é transportado. E ele pode fazer muito pouco, né? Então, por exemplo, ele vai para Babel, ele vai para Sodoma e Gomorra, ele vai para o sacrifício de Isaac. Isaac ele consegue evitar, né? Aquela cena do anjo é maravilhosa, que o anjo se perdeu, né? O garoto ia ser morto porque o anjo se perdeu. E então essa passagem do tempo em Caim é muito interessante, porque mostra também como nós passamos pelo tempo e como nós não podemos interferir. Né? E como disso, desse desejo também nosso, né? De se apegar ao que é transitório, causa dor, né? Causa dor. Mesmo a ideia de morte, né? Então, assim, digamos, minha mãe viveu 85 anos, 90 anos, aí ela falece. Claro, fico triste, qualquer um ficaria triste. Mas também é um motivo de dizer, de ficar feliz por uma vida por uma jornada, né? E a gente acaba enxergando a morte com esse desejo de eternidade, né? Que parece que a gente é mais um defeito do que uma virtude, parece. E que está nas intermitências, né? E que está nas intermitências. Nós não somos eternos, né? A morte, ela faz parte do ciclo vital. A gente tem isso. O Heidegger fala disso, Schopenhauer fala disso, não é? O Bataille fala. Nós cumprimos um ciclo, né? Que na verdade só se complementa com a morte, mas que nós já não temos mais consciência do que nós somos com a morte, não é? Aí vem Santo Agostinho, quando a morte está, eu já não estou. Sim. Então, quando o Saramago traz ali, nas intermitências da morte, a ideia daqueles indivíduos que não morrem, a gente começa a se dar conta de que eles não morrerem é, na verdade, um horror, não é? Porque o devir da história ele exige a desocupação do espaço, não é? Simples assim. Né? Onde, né, as pessoas iriam habitar o planeta se não houvesse, não é? O ciclo vital. Eu ouço algumas pessoas dizerem que têm dificuldade de lidar com o Criador, um Deus dogmático, institucionalizado, herdado pela família, quando está tudo bem, eu sou grato, está tudo certo aí, Deus, beleza, estamos juntos, é nós que está na fita. Mas quando a coisa não está boa, o dinheiro faltou, ou uma doença, um acidente, alguma coisa, olha para cima, pô, mas que isso? Quer dizer, as pessoas tentam, como que fala, personalizar uma entidade a seu favor, né, o tempo todo. E desnaturalizar essas ideias, ou seja, discutir isso, né? Dizer, olha, não é natural. Isso nós criamos enquanto espécie, enquanto humanidade, nós criamos essas coisas. Não é natural. Os ídolos são necessários, né? Porque a gente deposita, a gente precisa
se agarrar a alguma coisa. Eu me dou conta, às vezes, não é? Quando eu estou falando, estou fazendo alguma coisa, e de repente, Jesus, não é? Deus do céu, né? Deus me ajuda. A gente evoca uma força para além dos nossos esforços humanos para sermos ajudados, né? E não, isso a minha teoria... inconsciente. A minha teoria para isso é porque tudo é tão absurdo, sabe, Gabriela? A vida mesmo. Abrir os olhos e encarar o que a vida é, sem esses paradigmas e os filtros e todas as construções, seria muito absurdo, muito absurdo. E para viver talvez seja mesmo necessária muitas bengalas, né? Ou ferramentas, sei lá, chame como quiser, né? Mas você falava desse absurdo que é se a morte deixasse de matar. E aí você estava falando das intermitências. As Intermitências é um livro absolutamente fantástico, intrigante, porque o Saramago, ele pega justamente o mito da morte, né? Que vai se transformar ao longo dos séculos, né? A gente tem até o século, olha que interessante, até o século XIII, a gente tem a morte como um espetáculo público. As pessoas iam ver as outras morrerem, ficavam em torno do leito, não é? Ficavam eram dias aquele corpo sendo velado, não é? Assistido, não é? Então tinha se comia em volta do morto, se dormia em volta do morto. E aí, a partir do século XIII, a igreja vai separar, porque nos pátios, os cemitérios, os pátios das igrejas, esses cemitérios também eram feitas as festas populares, as quermesses. Então, mortos e vivos habitavam o mesmo espaço. E isso deixou de existir, e começa também o período que a gente chama do triunfo da morte, não é? Que é a partir de um afresco que é pintado, a gente tem em vários lugares do mundo, que geralmente são 3 cavaleiros e 3 esqueletos, 3 representações da morte, em que se mostra o quê? Que a morte está o tempo todo conosco. E o triunfo da morte vem da ideia de que não importa se somos ricos, pobres, inteligentes, pouco inteligentes, todos vamos morrer. E é daí que surge também as famosas capelas de ossos que tem na Europa, e o famoso dístico do cemiterial, que tem muito aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem um filme com esse nome, não é? Nós que aqui estamos, por vós esperamos, que vem do dístico original, que é nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Puxa, que inversão, hein? Eu gostei mais da voz dos ossos. Dos ossos. E aí a Capela dos Ossos, as capelas tem na Alemanha, tem na Espanha, tem em Portugal tem em Évora, que é toda feita de ossos humanos, não é? Justamente para mostrar a materialidade do que somos feitos, não é? Que é só matéria, e que todos vamos para o mesmo lugar. E chama-se o triunfo da morte. E isso, então, vai modificar a relação do homem com a morte. A gente pode ver isso, tem inúmeras obras sobre a história da morte, né, que é um dos 3 grandes medos da humanidade, é a morte, a doença, na verdade, todas levam à morte. A morte é a sombra em todas. A doença, a guerra e a fome. Os 3 grandes medos da humanidade. E a morte é o fim, né? O fim óbvio de qualquer uma das 3 opções. Você também, nas suas pesquisas, você parece que leva em consideração a iconografia. Você tem um acervo de imagens e você trabalha também, né? Sim. É muito caro para os historiadores, né? A iconografia, como fonte histórica de pesquisa. A minha tese é sobre a morte, não é? Sobre a morte. E aí eu trabalhei com as intermitências da morte de Saramago, e trabalhei com um outro livro que é do Augusto Belaira, que é O Triunfo da Morte. E que são obras que trabalham muito a questão da imagem da morte, né? Então, por exemplo, no Saramago, ele vai trabalhar com a questão da Atropos, né? Ele vai trabalhar com a ideia de uma moira.
Ele vai trabalhar com a ideia do esqueleto que se transforma em mulher, ele vai trabalhar com as cores, ele vai trabalhar com a representação da borboleta, não é? Que é Sim. ele trabalha com tudo que está ligado à iconografia da morte, a gadanha, né? Então, as Ele cores, atualiza, né? Aquela figura da morte com o capuz preto de caveira, isso, com a foice, que é a gadanha isso, que é a na mão. gadanha Eu nunca vi uma morte tão bela, né? É a morte mais é, bela da literatura, é né? a Não? morte mais bela. O que acontece nessa representação de morte que é tão interessante? Ele vai se apropriar de uma questão que é o Thanatos, não é? Que é a morte, é um homem, é o deus Thanatos, irmão gêmeo do Hipnos, que é o sono. E, ele não é andrógeno, ele é um homem, ele é masculino, é o deus Thanatos. Só que depois, com a ideia da caveira, né, do feminino da palavra caveira, foi se modificando, né, ao longo dos séculos. O deus passa a ser a morte, porque o nome do deus em grego é Thanatos, em latim é Mors Mortis. Então, a gente tem a modificação, né, da percepção dessa figura, até que chega no Saramago, e também nesse livro do Augusto Adelaira, a morte também é uma mulher. Aliás, a morte são várias personagens. É curioso isso que você falou. Confraria de mortes. Sim, curioso que você falou. A gente falava de Deus, o masculino, quando se pensa Pai, Filho, Espírito Santo, e são todos homens, homens, nem é do gênero masculino, mas são homens mesmo, né? Não se mostra o pênis de Deus, mas certamente ele tem um pênis enorme. Eu fico imaginando o pênis de Deus balançando no universo. O que é isso? Né? Assim, para a gente rir um pouco dessa ideia, ainda mantendo respeito, porque na sequência você fala de morte. Então, assim, aquilo que me faz bem é masculino. Aquilo que vai me fazer mal é feminino. Então, eu acho que dentro de uma perspectiva junguiana aí dos inconscientes coletivos, isso também contribui para a ideia, pô, tinha que ser né, a morte e tal. E aí, e o que aconteceria se a morte deixasse de matar? O que acontece no livro? Dá um spoiler, vamos lá. O que acontece? O mundo entra em falência. Na verdade, o pseudo-país, né, que seria Portugal, mas ele não diz que é Portugal, entra em falência. Porque sem morte não há ressurreição, portanto não precisa de igreja. Perfeito. Não tem... o morto é inútil para o capitalismo. Né? Então, não tem funerária, não tem enterro, não tem funerária, não tem... E para o Estado. É um prejuízo para o Estado. Porque o cara não morreu. Então, o cara está dando despesa com as questões sociais, com as questões como é que a gente diz? De aposentadorias, Ele cai de 30 andares, se espatifa e vira um zumbi. Ele, na verdade, para ter essa ideia mais pop da coisa, é um The Walking Dead. Né? As pessoas ali... As pessoas... E aí, o que acontece? As pessoas começam a carregar os seus mortos para a fronteira. Porque assim que eles cruzassem a fronteira com a Espanha, eles morrem, em definitivo. Então, aí eles entram em ação a máfia, com PH, que vai ajudar a igreja, o Estado, né? Não parece ficção isso? Mas não parece ficção. Bom. É muito bom. Parece o Brasil mesmo, né? O Planalto Central habitado por milícias e um gabinete do ódio, e é isso. Olha, nenhuma obra de Saramago representa tanto a gente nesse momento como Ensaio sobre a Cegueira. Bora lá? Por quê? Porque a gente tem Ensaio sobre a Cegueira. Eu começo com Ensaio sobre a Cegueira dizendo uma coisa que o Saramago diz numa obra, que é esse aqui, ó, que é uma grande conversa com o Carlos Reis, que é o comissário, né, do centenário agora. Carlos Reis é um grande estudioso de Saramago. E ele diz o seguinte numa fala, tá aqui.
Vou ler ipsis literi. Beleza. Então, o que eu critico é o comportamento do ser humano, um ser dotado de razão disciplinadora, organizadora, mantenedora da vida, que deveria sê-lo e que não é. O que eu critico é a facilidade com que o ser humano se corrompe, com que se torna maligno. E se a gente parar para pensar, entre salvar a ninhada de gatos que está se afogando e deixar que a ninhada de gatos se afogue, porque eu não tenho como ajudar, eu não vou sair daqui, é muito pequeno, é muito ínfimo, né? A bondade e a maldade, elas são, né, simbióticas. Isso está desde a antiguidade, não é? Os seres são híbridos, nós temos um tanto de mal e um tanto de bom, né? E nós lidamos com isso. Os nossos pequenos egoísmos cotidianos são normais. Os egoísmos, eles vão subindo na escala até o ponto de eu achar que eu posso tirar a vida de alguém, porque eu sou um semideus. Isso Kant fala, né? A vontade de potência. O que acontece, então, em ensaio sobre a cegueira? A gente tem uma comunidade, também não nomeada, que é atingida por uma cegueira branca, uma epidemia, que é extremamente rápida no contágio e que vai revelar a barbárie, o narcisismo. Essa facilidade que vira a chave. A facilidade. Exatamente. Exatamente. E a única figura que se salva, por assim dizer, é a mulher do médico, né? É um grupo de pessoas. A gente tem um médico, que é justamente um oftalmo, que se contamina por as pessoas irem consultar ele, e a mulher do médico, ela não é contaminada. De novo, uma mulher. E é através dos olhos dela que nós vamos ter, o leitor vai ter a perspectiva de toda a cena que vai se desenrolando, né? De toda a narrativa. Isso. Que é o quadro dos horrores, não é? Que tem muito a ver com algumas imagens das artes plásticas, como, por exemplo, a liberdade guiando o povo, né? A parábola dos cegos, né? Que foi pintada. Acho que é o Dürer. Aquela do caolho? Em Terra de Cego, o caolho é rei? Não, a parábola dos cegos é que os cegos eles andam enfileirados, não é? Com um cego de guia, e eles caem nos buracos, eles estão perdidos, que é justamente quando a gente tem no filme do Fernando Meirelles e na narrativa também, eles enfileirados com a mão no ombro um do outro. Você gostou da passagem para o cinema que o Fernando Meirelles fez? Gostei, eu gosto bastante. Eu acho tem uma cena do filme, porque assim, normalmente a pessoa fala, olha, adaptação de livro para o cinema, a gente sempre sabe que não cabe tudo, né? Mas quando o diretor, eu acho que quando ele não pretende se fixar na obsessão de reproduzir o livro, e ele tem mais liberdade, se sente livre, eu acho que eles conseguem. Esse, no caso, tem uma cena, porque a mulher do primeiro que sofre com o contágio, a esposa, ela mantém um relógio funcionando, então ela sabe, inclusive, as horas. E isso vai causar um transtorno ali na frente. E a passagem que revela... É a mulher do médico. E quando revela isso, no filme, é poético demais, é muito bonito. Ela é a única que sabe a passagem do tempo. Isso, é com a Juliette... Eu gosto muito daquela atriz lá. Isso, ela é maravilhosa. O Mark Ruffalo faz o médico, o Danny Glover faz o homem do tapa-olho, a Alice Braga faz a prostituta e o que fez o Gael Garcia Bernal? Isso, ele faz o líder da segunda camarata. Uhum. Verdade. Verdade. Ele se aponta. E são duas barbáries, né? Assim, são dois lados da mesma barbárie. Lá fora...
Exato. E aí que entra... Ai, eu me entusiasmo muito, Baltazar. É aí que entra a similaridade com que a gente vive. Porque nós estamos num momento, não é, que todos somos os cegos. Mas entre os cegos, existem os cegos que querem o poder. Né? E então, essa onda, não é, que o Paulo César, os fake news, que comentaste antes, tudo que a gente está vivendo agora, aqueles que idolatram esse poder nefasto, esse poder esse necropoder, não é? Necropoder. É justamente a segunda camarata dos cegos que acham que estão sendo agraciados por esse poder. Então é um livro, e aí tem o segundo livro, né? Que é o Ensaio sobre a Lucidez, que o Saramago diz que não é uma continuação, mas ele funciona como tal, em que eles, às vésperas de uma eleição, eles decidem votar em branco. E todos vão votar em branco. E é meio que assim, uma sabotagem, não é? As eleições. O sistema. E é o sistema, e o primeiro cego denuncia a mulher do médico como mandante do movimento. E quem salva ela e fala a verdade é a prostituta. Porque quando a gente pega o primeiro livro, a prostituta ela acaba por se envolver, tem uma noite de sexo com o médico. E sim, a na mulher do primeira médico parte. vê. Vê. Mas ela justifica, naquele cenário absurdo, cabe até uma justificação, né? E é Sim, muito exatamente. tenso, muito, né, o conflito E dela. tem Ela um passa por todos os trecho. conflitos. Ela passa por todos os conflitos. Na verdade, eu, leitor, passo por todos os conflitos quando acompanho o olhar dela. Tem um trecho que eu acho, para mim, um dos mais magníficos do romance, que é o seguinte: eles estão conversando, o grupo, não é, do Ensaio sobre a Cegueira, e um diz que está sentindo horror e tal. É algo assim, deixa eu achar a frase. Tipo, agora somos todos iguais perante o mal e o bem. E ela responde: por favor, não me perguntem o que é o bem e o que é o mal. Sabíamos cada vez que tivemos de agir no tempo em que a cegueira era uma exceção. O certo e o errado são apenas modos diferentes de entender a nossa relação com os outros, não a que temos com nós próprios. Nessa não há que fiar. Perdoe-me a preleção moralística. Eu adoro essa parte. É que vocês não sabem. Vocês não podem saber o que é ter olhos no mundo de cegos. Não sou rainha. Não. Sou simplesmente a que nasceu para ver o horror. Vocês sentem-no. Eu sinto e vejo. Olha a potência disso. Ela está dizendo, não me venham falar de dores, porque eu estou guiando vocês. Eu sou a única que tem visão aqui. Estou sentindo tudo. Estou vendo os mortos, estou vendo os cadáveres nas esquinas, estou vendo, por exemplo, o ladrão, né? O ladrão, ele vai passar a mão na prostituta e ela chuta a perna dele, cria uma infecção, gangrena, e ele morre disso. E ela vê a ferida purulenta, ela vê o cadáver, todo o processo. E ninguém vê. Ela vê os banheiros imundos, ela vê as pessoas fazendo sexo nos corredores, em meio à sujeira. Ela vê tudo isso. Porque nesse ambiente... Cortei. Nesse ambiente, qual seria a diferença do cheiro de uma perna apodrecendo ou de uma pessoa que não toma banho há 40 dias e está com uma outra ferida? Então, para quem não enxerga, tudo é parecido, né? Parecido, como, exatamente. mal comparando essa avalanche de conteúdos falsos e manipulações de fake news, e como distinguir, né? Se tudo fede, se nesse reino tudo fede, como distinguir se não for olhar e chegar perto, e, né? Qual o sentido que vai salvar? Se a gente não Tem colocar... salvação? Tem salvação, Gabriela? Tem salvação na obra? Na obra, a obra termina, não é, com todos recuperam a visão e fica um clima de um apocalipse evitado, né?
Porque tem um tom pessimista, né? Assim, Tem um não tom, tem? e ela tá olhando o céu, Uhum. e ela acha que ela foi, que o céu está muito claro, então ficou branco, não é? E ela acha que agora ela ficou cega. E na verdade não, ela não fica. Deixa eu até pegar aqui o final. Ela, ela diz assim: a mulher do médico perguntou, e eles? E o médico disse: este provavelmente está curado quando acordar. Com os outros não será diferente. O mais certo é que estejam agora mesmo a recuperar a vista. Quem vai apanhar um susto, coitado, é o nosso homem da venda preta. Por quê? Por causa da catarata. Depois de todo o tempo que passou desde que examinei, deve estar como uma nuvem opaca. Vai ficar cego. Não. Logo que a vida estiver normalizada, que tudo comece a funcionar, opero-o. Será uma questão de semanas. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo não veem. A mulher do médico levantou e foi à janela. Olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu todo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava. Então ela acha que ela vai cegar, né? E na verdade não. Agora, por Eu, que ela não cega? Essa é a grande questão. eu fiquei arrepiado aqui, trecho belíssimo, né? Forte. É, A gente tem olhos, mas não vê, né? Não tem olhos. exatamente. Tem. Puxa. Gabriela. Bom, vamos voltar, vamos dar um salto ainda no intermitências. Tem uma coisa que. Mas, na verdade, eu queria falar também dessa minha paixão por uma cena do intermitências, porque é uma coisa bonita. Porque, assim, olha, eu escrevo poesia. E poesia não me inspira em escrever. Eu posso ler todo o Drummond, que eu não vou sentar e falar, agora eu estou inspirado, Drummond me inspirou, vou escrever poesia. Isso não acontece comigo. Mas quando eu leio prosa, e Saramago me arrebenta, né? De inspiração. É. Tem a cena em que a morte, ela já. E é uma personagem que aparece depois do meio do livro, né? A personagem principal não aparece ali, a protagonista, tal, ela demora. É um livro fininho. E aí, quando ela resolve aparecer e ela vai, para não assustar, e papai, ela vai aparecer como mulher, eu acho que ela decide isso no momento em que ele toca o violoncelo, né? Ele é um músico. É violoncelo? Isso. É violoncelo, Uhum, né? Marcelo. E aí ele toca uma sinfonia, tem lá o número agora, não vou lembrar da sinfonia, e aí parece que existe uma cristalização, assim, de uma atmosfera, Sim. aquela música, e ela vai se materializando, vai se encarnando nela, ela encarna, né? A morte encarna. A morte interna. E é muito poético, né? Ele usa a Eu música gosto, como... eu adoro uma cena que ela vai comprar roupa e para ir ao Ao espetáculo, espetáculo. né? Que ele vai tocar e ela vai escolher a roupa porque afinal ela é bonita, ela é uma mulher bonita, ela tem que estar na moda. Então ela vai às montras, né? Escolhe um bonito vestido, uma boa bolsa, arruma o cabelo. Eu acho magnífico. Eu acho a personificação daquela morte ali é o embelezamento do mito, não é? Aliás, é a humanidade do mito, né? Porque é uma mulher e conhece o amor né? E quando ela fica com ele, que ela tem a noite de amor com ele, ela se dá conta que ela não pode levar ele porque ele é tão bom, ela está tão feliz, né? E mais uma vez a morte entra em greve. Eu adoro esse livro. Você falou do amor, né? Ele fala do amor sempre, mas em alguns momentos os personagens fazem sexo, que é o amor ali no ato mesmo, né? E ele é muito elegante, né? Quando ele faz isso. Estou lembrando aqui, por exemplo, o Raimundo Silva com a Maria Sara no A História do Cerco de Lisboa. Meu Deus, que coisa mais linda aquela história. Olha, deixa eu te mostrar. Olha só a situação que tá. Ó, essa aqui é só a primeira página. Ó. Esse tá mastigado como aquele que você falou. A O capa, meu. olha só. Olha, esse aqui é um livro de trabalho, digamos assim, né? Sim, o meu Porque Ano da tanto Morte vai de Ricardo bem. Reis é assim. É difícil,
o ano da morte de Ricardo Reis, eu demorei para saltar aquele ponto que eu comecei a navegar o Tejo, sabe? Assim, demorei. Foi o que eu mais Aquele livro demorei. é... Aquele Maravilhoso, livro né? é... Ah, É muito inventivo, muito. Bom, escolha você, então, o caminho que nós vamos percorrer aqui, os fios de narrativa que você vai trazer para nós, que eu estou amando, e tenho certeza que os amigos também. Aqui, aliás, deixa eu dar um abraço aqui, agradecer a presença da Grazi, da Rosiane Araújo, Renato Nascimento, Rodrigo Tavares, Zenine Acústico, deve ser o nome artístico, né? Paulo César, boa tarde para vocês, boa noite também para alguns que estão fora do Brasil. Obrigado por nos acompanhar aqui. E aqueles que vão assistir o programa também depois, porque fica gravado aqui no ambiente da Clotter TV, também no canal Depois Eu Conta. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, né, Gabriela? É assim que os algoritmos entendem que existem pessoas por trás dos números e que nós estamos aqui para fazer esse momento lindo, parafraseando aí o Roberto Carlos. Rodrigo Tavares é meu irmão, meu amigo querido. Divide amor com o Saramago também. Que bacana, Rodrigo. Bom saber. Um grande escritor, viu? Rodrigo Tavares? Um grande escritor. Ele está no Brasil? Está no Brasil, aqui no Sul. E ele adora literatura portuguesa também. Eu chamo ele de o Érico Veríssimo Underground. Porque ele trabalha com regionalismo contemporâneo. Olha, recomendo a leitura. Então faz o seguinte, passa meu contato do WhatsApp para ele. Salve, salve, Rodrigo. E a gente vai conversar. Até porque eu falava com você nos bastidores, né? Desse nosso projeto. Tem um exemplar que é a antologia Tanto Mar Entre Nós. Então, na verdade, esses 3 programas que eu faço no YouTube, na segunda, aqui, no canal da Rádio Navarro, o Diáspora Reversa, no canal parceiro nosso aqui da Rádio Navarro, que é parceiro da Cota, e também no Depois Eu Conto, que é o meu canal, na sexta-feira, é uma forma de convergir o que está espalhado, né? Assim, em termos de o que a diáspora da colonização espalhou de cultura, de afinidades e pelo mundo, essa fantasia de reunir, né, em obras literárias, a gente está fazendo esse caminho. Então, aí, salve, Rodrigo. A gente pode, sim, fazer esse contato numa outra edição, lançar algumas coisas juntos aí, quem sabe, né? Gabriela, já te fiz esse convite. Já passou quase 1 hora já de conversa. Olha, não vou te interromper esses últimos minutos aqui. A palavra é sua. Faça o percurso seu aí. Nós temos mais uns 10 minutos aí. Bom, vamos lá, então. O que eu posso dizer para quem lê Saramago e para quem ainda não leu? Né? Para quem ainda não leu Saramago, ele é um grande convite para a compreensão do humano, né? Do demasiado humano, para as dores que nos compõem, para os sofrimentos, para os medos, para as vilanias, para a mediocridade, para a esperteza, para o amor, para o desamor. O Saramago ele tem um olhar extremamente aguçado para o ser humano. E não é preciso escolher uma obra, percorrer um caminho. Se começa a ler Saramago, se pega um livro do Saramago e se lê. E a partir dali, a gente começa a compreender por que é importante ler Saramago, não é? Para a gente compreender o nosso momento. O Agamben diz isso, né? Que o escritor contemporâneo é aquele que vê a sombra do seu tempo. E Saramago compreendeu muito bem a sombra do seu tempo, né? Tudo aquilo que nos deteriorou como seres humanos, toda a beleza que nós perdemos cotidianamente, mas também a beleza que nós ganhamos nesse dia a dia. Tem uma frase do Saramago que eu gosto muito, que está na Vida de Francisco de Assis, a segunda Vida de Francisco de Assis, que é uma peça de teatro. O que eu faço com esse livro? Que farei com esse livro? Que farei com esse livro, que é sobre o Camões. Esse é o que farei. Esse é sobre o Camões. E o outro é a segunda Vida de Francisco de Assis, que é sobre São Francisco, Santa Clara, e tal, São Bernardo. E aí ele diz, no momento, assim, acho que é Santa Clara que diz, se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu é de sangue e sangra todo dia.
Então, essa percepção da dor, não é? Ou, por exemplo, o homem duplicado, não é? O caos é uma ordem por decifrar, porque o caos tem uma lógica interna. Então, tudo em Saramago, tudo é fascinante, tudo, os contos do Objeto Quase, os romances, o manual de caligrafia, onde está explicado, maravilhoso, maravilhoso. Onde está explicado a questão da gênese, não é, da criação saramaguiana, em que a gente tem vários princípios dos processos de escrita, da arte, enfim, toda a obra do Saramago é uma obra estupenda. E para se conhecer o século XX, eu recomendo a leitura de Saramago, né? Porque a literatura, Benjamin fala disso, e Calvino fala disso, né? Rancière fala disso. A literatura é esse espaço onde as coisas são possíveis, e essas coisas possíveis são tiradas da história da humanidade. Nada veio em vão. Então, se me permite, eu vou ler um poema do Saramago, chamado Carta de José a José, que está em Os Poemas Possíveis. Eu te digo, José, por esta carta, não garanto mentira nem verdade. O que de mim não sei, sempre me aparta da franqueza de ser e da vontade. São cobiças inúteis, vãos desgostos. São braços levantados e caídos, são rugas que cortam os 100 rostos da comédia e do jogo repetidos. Desse lado da mesa ou desse espelho, vai seguindo as palavras invertidas. Assim verás melhor se, quando valho, ao revés dos sinais e das medidas. Correm águas geladas no meu rio, e roucos cantos de aves derivando por silêncio frustrado e calafrio, vão manhando outro dia recordando. Cai a chuva do céu, e não te molha, está a noite entre nós, e não te cega. Não sorrias, José, a tua escolha, o que nos sobra de alma e se me nega. Desse lado da mesa, onde me acusas, te levantas, marca do teu pé na soleira da porta que recusas, fecha de vez a carta inacabada, tua sombra pisada, teu amigo José. Que Né? Então, maravilha. uma carta dele para ele mesmo, a tua sombra mesmo. Pisada, não é? E assim maravilha. Fica o meu convite, né, para ler Saramago. Recomendo muito a leitura de Carlos Reis sobre Saramago, Teresa Cerdeira, né, sobre Saramago, Ana Paula Arnaud. Ricardo Reis, você falou agora, qual é? Carlos Reis. Carlos Reis. Ah, outro autor. Ah, tá. Ah, sim, isso, que dialoga, estudioso, pesquisador, que eu não conhecia. Isso. Obrigado pela dica. Tenho certeza que... Ele é o comissário do centenário do Saramago. Que bacana. Olha só, cada vez que você observava alguma coisa, eu tinha vontade de parar e esticar o assunto para aquela obra, né? Quando você falou do Manual de Pintura e Caligrafia, eu lembrei da primeira cena do Evangelho segundo Jesus Cristo, o primeiro capítulo, né? Que é uma descrição de não sei quantas páginas daquela pintura que a gente conhece aí, é muito conhecida, uma Mona Lisa da cena da crucificação, né? Sim. As 3 cruzes e tal, e a hora que você percebe o texto aí, você, pô, ele está descrevendo a imagem, o quadro. Ele faz isso, e ele vai abrindo o discurso. Então, é muito imagético também, né? Ó, muito imagético. Deixa eu te mostrar se dá para ver. O meu... Tá grifado? Parece que tá. Isso. Toda anotadinho, meu manual de pintura. Toda anotadinho. Tem um aspecto do Saramago, não sei se você pode comentar, que é um aspecto de Kafka na obra dele, principalmente em todos os nomes, né? Aquela coisa do serviço público, da burocracia, do perder-se nos corredores, que não se vê mais as estantes, porque elas são tão altas e tão fundo com toda a documentação, os RGs e tal, e esse perder-se na burocracia e tem muitos em outros aspectos também, assim, que me lembra o processo do Kafka, né? Isso. Muito. Todos os Nomes é um romance que faz parte do ciclo alegórico, né? Junto com O Homem Duplicado, com Excesso da Cegueira, Excesso da Lucidez.
que são romances que vão falar justamente com a banalização da identidade, com a questão de que nós vivemos massificados, né? À beira do caos, à beira da barbárie, à beira do apagamento da identidade. Por isso que nós temos 3 obras que não se tem o nome dos personagens. Eles são designados por funções. Todos os nomes, por exemplo, o senhor José, né, que é o sujeito que trabalha na Conservatória Geral, ele é o único que tem um nome próprio. Os outros todos é o chefe, é o guarda, é o pastor do cemitério, a mulher, é a sua função. Por que isso? Porque o personagem do senhor José, ele vai trazer para si, assim como o personagem do processo, né? O K, que vive toda aquela massificação do sistema burocrático, né? Que é um exemplo, o senhor José se dá conta que o prédio do cemitério é igual à conservatória, né? Onde estão todos os registros. O que isso quer dizer? Que não importa a instância, todos nós somos submetidos à burocracia, de algum modo. Transformados no número para funcionar melhor a roda da coisa. Exatamente. Tanto é que tem aquele personagem que troca, não é? Os números das lápides e diz, não é? Nossa, aquilo é muito bonito aquilo. Nossa. Ele, quando ele chega lá, não vamos dar todo o spoiler, não, porque eu acho que seria prejudicial para a leitura nesse caso, porque se ele busca mulher desconhecida, tomara que ele consiga encontrá-la, né? E nessa cena do cemitério, ele encontra uma pessoa que está ali sempre e ele faz essa brincadeira de trocar as plaquinhas dos túmulos, gente. E aí ele vai descobrir por quê, e tem uma razão muito bonita para isso, né? Ele diz que justamente o que tu sente saudade, o que tu vai visitar, é só uma imagem, não é? Na verdade, não é a pessoa, é só um resquício, é um número, é um nome numa lápide, a pessoa não está mais ali. Né? E, então, é mais ou menos como a Interstícios da Morte, né? É a ideia de que a morte é uma coisa... Né? A memória transcende a morte, né? Eu gosto muito, eu acho é um livro, todos os nomes, eu escrevi sobre ele a partir está publicado na revista Perspectivas, eu escrevi justamente a partir da questão da potência do nome. O Walter Benjamin, em Mito e Linguagem, vai falar sobre isso, né? Que o nome próprio, ele importa mais para nós do que para a pessoa que é nomeada. Porque nós precisamos nomear o outro. E ele tem toda a importância, não é, dessa ideia do nome dentro da obra de Saramago. É muito interessante esse texto do... Muito, e também, assim, o próprio nome dele, né? Saramago é um apelido, né? E normalmente quem dá o nome, quem dá o nome ou o apelido, normalmente se apropria da coisa nomeada. Se apropria. Né? Então, o irmão mais velho chama o irmão mais novo de Zezinho, né? E sempre é reduzido, né? Sempre é o nome no diminutivo, quando é no âmbito da família e tal. Essa coisa do apelido. O pai dá o nome para ele, não é? O filho dá o nome, ele dá o nome para o pai, não é? Ele dá o nome para o pai, exatamente, né? Depois ele passa, o Saramago passa a nomear a família toda, na verdade. Saramago é um apelido de uma planta, o nome de uma planta da região. Uma planta rasteira da região, cresce no meio das pedras. E ele, então, assume essa designação, esse apelido. É interessante pensar em todos os nomes, a questão justamente, a gente tem no começo lá, né, o chamado fio de Ariadne, né, que é onde ele está preso, para ele não se perder entre as estantes dos documentos. E é justamente isso. Vocês já pegaram para pensar que tudo que a gente vai fazer exige uma burocracia tremenda? Tudo. Que é muito fácil, né, se perder. É muito fácil perder no meio de documentos, no meio de coisas, porque, na verdade, a gente está nitidamente, a gente se tornou nitidamente uma pilha de papéis. Número de registro, número de certidão, documento para todas as coisas.
essa é a nossa grande questão hoje, é que nós somos números. Nós somos número de telefone, número de CPF. Parece que isso ajuda muito para o sistema, né? Quase que uma pessoa se torna um algoritmo. Hoje seria um algoritmo, né? Baltazar, um algoritmo X, Gabriela é outro algoritmo, em algum momento aí. É muito, muito moderno isso, né? Essa construção, essa pós da pós, da pós, da pós. Mas é um processo longo, né, Gabriela? A gente está sofrendo as consequências dessa aceleração, não é? Não está muito acelerado tudo isso? Está muito acelerado. Então, assim, quando a gente pega, às vezes, esse tempo eu estava vendo uma coisa de um documento, de um visto. Eu peguei, achei dentro da pasta dos documentos o meu pedido de visto, primeira vez que fui a Portugal. Era tanto documento, eu disse, era comprovação de residência aqui, comprovação de residência em Portugal, carta da pessoa que ia me alugar o apartamento, a carta da CAPES comprovando que eu tinha bolsa, a carta do banco comprovando que eu tinha conta. Você foi estudar. Assim. Quanto tempo você ficou lá, Gabriela? A primeira vez que eu fui, fiquei 5 meses. Em Lisboa? Bolsa dividida, uma bolsa dividida. Aí eu fui pesquisar justamente, fui nos acervos, não é? E aí a segunda vez foi 1 ano, né? Que aí eu fui no meu pós-doc, também com a professora Helena Buesco, na Universidade de Lisboa. E eu trabalhei, o doutorado foi a representação da morte na literatura portuguesa, foram 4 obras, e o pós-doc foram 6 obras, 6 obras de autores contemporâneos, descendentes literários de Saramago. Legal, Gabriela. Tão saboroso e, assim, queria estender por mais tempo e acabei não fazendo uma pergunta que na minha cabeça eu ia fazer lá no início para você, que é sobre essa perspectiva da nova escrita. Você trabalha com isso, né? Novas identidades da escrita portuguesa. Você que estuda aí o romance no século XX, ou pelo menos foi tutorada por uma especialista, você dizia no início, a professora que você apresentou. Falando assim, estamos num programa que pressupõe um lugar para trazer, conectar os falantes da língua portuguesa, a lusofonia. Como você, brasileira, olhando para a escrita, essa perspectiva da língua, da escrita, o que você sinaliza, assim, como você vê essa produção hoje? Assim, portuguesa? Brevemente, porque estou querendo uma pergunta, assim, que poderíamos fazer um outro programa só com ela, né? Mas, assim, pediria gentileza para você comentar. Bom, eu trabalho a novíssima literatura portuguesa, né? Principalmente a ficção. Hoje eu tenho um grande companheiro de trabalho, que é o professor Jorge Valentim, que é da UFSCar, né? Federal de São Carlos. E nós temos um grupo, sou professora convidada no grupo de sexta-feira à tarde, em que nós abordamos obras, discussões sobre obras do século XX, do século XXI. São tardes muito profícuas, assim, de leituras, porque a literatura portuguesa, ela é, sem exceção de época, maravilhosa. Mas o século XX e o século XXI, eles são marcados por questões históricas muito importantes, né? Que é a queda do salazarismo, em 74, e as guerras coloniais, né? Então, a gente tem todo ali um alvoroço histórico que vai causar um afastamento e uma aproximação dos temas históricos na literatura portuguesa. Nós temos nomes hoje estupendos, como Patrícia Portela, Afonso Cruz, Nuno Camarneiro, o João Tordo, né? Que são o Gonçalo M. Tavares, que são autores que vão se multiplicar, que são autores que vão desenvolver temáticas diferentes, que vão construir vozes narrativas espetaculares. Há obras do Afonso Cruz que são... Eu tenho um amigo que é estudioso do Afonso Cruz, que é o Carlos, e a tese dele está escrevendo a tese dele. A gente fala, às vezes, não tem nada que não seja magnífico no Afonso Cruz. Então, são autores... o Eduardo Lourenço fala no Canto do Signo, né, que diz que Saramago e Lobo Antunes são herdeiros, né, de Álvaro de Campos, os filhos de Álvaro de Campos, não é? E os filhos de Saramago, não é?
porque esse grupo de escritores, inclusive ganhou o prêmio Saramago, alguns deles, né, são escritores que têm uma potência verbal, que têm uma construção imagética, que tu não consegues, tu pegas o livro e é difícil terminar. A Patrícia Portela é magnífica, ela é múltipla, ela é significativa, todas, né? E século XX, então, a gente tem, antes dos novíssimos, a gente tem a Lídia Jorge, a gente tem a Teolinda Gerson, né? A gente tem o próprio Almeida Faria, que vai percorrer esse século XX junto com Saramago, com obras que vão falar da história de Portugal. A tetralogia lusitana fala da história de Portugal, né? Principalmente do 25 de abril. A questão das guerras coloniais, que vão aparecer em Lobo Antunes, que vão aparecer em Lídia Jorge. A gente tem muita, muita coisa. Até a técnica narrativa do Lobo Antunes, ela também para o leitor penetrar, ela exige... É brutal, é brutal. É brutal. Ela também é. O... Manual dos Inquisidores. Manual dos Inquisidores. É o que eu tenho dele. Eu gosto das naus, eu adoro as naus. Muito bem, minha querida. Eu vejo assim, ó, da minha parte, eu vou ouvir depois, porque fica gravado, viu, galera? Não deu tempo de anotar o nome dos autores aí, das referências, fica gravado, é só dar um play de novo para poder anotar, porque é assim que eu faço. Quem gosta e pesquisa, usa essas ferramentas, né? Melhor assim do que dar um Google, galera. Aqui é a fonte. A fonte está aqui, então é melhor do que dar um Google aleatório, né? E, Gabriela, queria te agradecer muitíssimo o seu tempo, a sua disponibilidade, o sorriso, a simpatia, a competência e também essa paixão, né? Que a gente percebeu o quanto isso te motiva, e todos nós precisamos, né, de propósito, motivo, aquilo que nos inspira. E eu vejo que Saramago é uma inspiração comum aqui para nós dois e também para milhões de pessoas e para os que virão. Para os que virão. Então, eu já deixo aqui o meu salve para todos vocês que assistiram, acompanharam. Gabriela, quer mandar um beijo aí, um abraço ou uma palavra final? Fica mais uma vez o meu agradecimento, Baltazar, pelo convite. A Cíntia fez o intermédio dessa... Abraço, Cíntia. Muito querida, minha companheira de trabalho e amiga também. É muito bom poder falar sobre Saramago, é muito bom falar sobre literatura. Foi muito bom ver ali as pessoas comentando, né, os amigos, os interessados, quem está assistindo. Então, assim... Esse horário é um pouco reduzido, o público já pediram para eu mudar o horário do programa. Em março, nós vamos estar no novo horário. E já aproveito para dizer, Gabriela, que a partir de março a nossa agenda está aberta, viu? Se você sentir lá, assim, sonhou, que queria um momento... Baltazar, manda um zap e a gente um e-mail e a gente marca na sua disponibilidade, tá bom? O espaço aqui está garantido para você, vai ser uma honra recebê-la de volta. Eu que agradeço tanta generosidade. Obrigadíssima, pessoal. Por favor, leiam Saramago. Eu sempre digo, é meu santo de devoção. Então, tenham tempo para a palavra de Saramago. É isso, eu compartilho da mesma perspectiva de olhar. Muito obrigado a todos. Gabriela, então, ficamos por aqui. Um abraço. Fiquem bem. Até. Obrigada, gente. Tchauzinho.